Olá, queridos colegas, estamos de volta mais uma vez com mais uma aula de biologia comigo, o professor Diego Feitosa. E você aí, focado no seu estudo, focado no seu certame, eu tenho certeza que você vai conseguir adquirir a sua vaga, que você vai conseguir passar a sua aprovação. Tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa última aula dentro do nosso bloco de programa de saúde. Nossa aula hoje falará sobre drogas, drogas de abuso e seus efeitos. Então eu quero que você venha comigo direto para o nosso slide de abertura. Olha aqui, tá aí, ó, drogas e seus efeitos, as drogas de abuso. E a primeira que nós temos logo de cara é o álcool. Se encontra aí já para a gente falar sobre isso. Mas antes de eu falar do álcool, olha aqui, alguns conceitos básicos sobre drogas. São substâncias capazes de provocar alterações bioquímicas em um organismo. E isso pode se estender para alterações de consciência. Então, volta aqui para mim. Quando você usa uma substância, seja qualquer que seja, e que você tenha alguma alteração bioquímica no seu corpo, isso é considerada como droga. Por exemplo, quando você está com febre, aí você vai até a farmácia e pede um remédio lá que você está acostumado a pedir para controlar a sua febre. Remédios que controlam febre são chamados de antipiréticos. São remédios que controlam a temperatura. Ou você está com dor e você pede um analgésico que você está acostumado a tomar. Ou até um medicamento que tem as duas coisas ao mesmo tempo, seja antipirético e analgésico. Então, você vai alterar bioquimicamente algumas reações químicas do seu corpo que gerarão algum efeito interessante para você naquele momento. E efeito interessante para você nesse momento seria diminuir a febre ou diminuir a dor, se assim você estiver sentindo. Então, meu camarada, o que acontece é o seguinte: é necessário que você precise entender que o conceito de droga é muito maior do que somente aquelas drogas que você não usa. É complicado isso, né? Mas quando você considera alguém como um drogado, quando você considera alguém como alguém viciado em alguma droga, e isso de forma pejorativa sai de dentro de você, você precisa entender que isso não é bem assim ou não é assim que funciona. Se você usa alguma droga dessa que eu falei, um antipirético, um analgésico constantemente, aceita que dói menos. Você também é um drogado. E a gente precisa, dessa forma, ter a humildade de entender o quão problemático é essa história e essa situação que a gente vai falar aqui agora. Enfim, a primeira droga que a gente vai falar hoje, nesse momento dessa aula, pode vir aqui comigo no slide, é ela, a droga mais usada no Brasil, a mais famosa, aquela que tem música sertaneja falando sobre ela, aquela que as pessoas se congregam para usar, aquela droga que as pessoas não veem problema nenhum usar, é o álcool, é etanol. Exatamente. Ué, etanol, Feitosa? É o mesmo etanol que eu boto no meu carro quando eu paro no posto? Volta para mim. Sim, é o mesmo etanol. Aquele etanol que está no posto é de cana. Às vezes você toma um etanol diferente aí de uma outra fermentação, mas é tudo etanol. Você bebe igual o teu carro. Tem até piada para isso, né? Caraca, bebe mais que o Opala 87. Putz grila. Enfim, é porque é o mesmo etanol, tá? Essa droga, como eu acabei de falar, é uma droga lícita. Ou seja, você pode chegar no bar, aqui no Brasil, e pedir uma cerveja, pedir uma rabo de galo, um negocinho para tomar, um quentinho que chama, não é isso? Não é assim que a gente chama? E aí você pode, ali na frente de todo mundo, tomar sem problema nenhum. Suave na nave, tranquilo. Você pode sentar num bar, pedir uma cerveja com uma roda de amigos e ficar bebendo ali, ó, tranquilo. Passou a mãe, passou o filho, passou o pastor, passou todo mundo, e você tá ali de boa, bebendo, tranquilo. É uma droga lícita, é uma droga lícita. Nos Estados Unidos a coisa é diferente. Nos Estados Unidos você não pode sair, pedir uma cerveja e sair com a long neck bebendo na rua assim não. Ó. Em alguns estados. Sair com a long neck bebendo assim na rua não. Dá ruim para você. Eles compram a bebida, a cerveja, e botam num saquinho, tipo num papel de pão, sabe? Num saquinho de pão que a gente tem aqui no Brasil, e aí deixa só a boquinha para fora, segura aqui, ó, e vai bebendo na rua. Para que isso? Para não estimular as crianças a beberem. Para não estimular as pessoas que estão em volta, que não bebem, a beber. Quando está tapado, ninguém sabe que está bebendo. Pode ser que você esteja bebendo uma garrafa d'água. Então, existe uma diferença de entendimento sobre droga.
Imagina se você passa num bar e aí tem uma mesinha dos amigos ali, trocando uma ideia, jogando um buraco, pá, e cada um ali, ó, dando um doisinho, pá, passando ali a maconha para um lado, a maconha para o outro. Opa, cara, que é isso aí? Que bagunça é essa? Maconha? Liberada assim? Os caras estão fumando aqui? Para com isso, chamar a polícia e tal. Na verdade, é a mesma coisa do que uma pessoa que esteja bebendo numa rodinha. É a mesma coisa. Os efeitos são um pouco diferentes. Na verdade, o álcool é muito mais agressivo que a maconha. E assim sucessivamente com outras drogas. Então, é bem complicado quando a gente fala de legislação, quando a gente fala de legalização, liberação, enfim. São muitas polêmicas que envolvem isso que não cabe a gente aqui nesse momento. Nesse momento, eu preciso que você saiba o que biologicamente essas drogas podem causar no nosso organismo. Então, vamos começar com álcool, que é, como eu falei, a droga mais consumida no Brasil. Temos aí música para cultuar ela e tudo mais. Eu bebo sim, vou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, não é assim? Ou então, se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Pago tudo, né? Não é isso assim? Ou então aquela... Putz, esquecia do menino lá, do Sorocaba, do Fernando. Enfim, não importa. Volta aqui comigo. Cara, álcool, quando você bebe ele é metabolizado no seu fígado. O que seria isso, metabolizado? Metabolizado seria quebrado, seria destruído. O seu fígado é um órgão que destrói drogas. Volta para mim. Ele é um órgão que detoxifica você. Você pega lá sua cerveja, você bebe, ela desce pelo seu esôfago, ela passa no seu estômago, ela chega no seu intestino e ela é absorvida para o seu sangue. Não deu onda ainda. Ela vai, como tudo que é absorvido pelo seu estômago, pelo seu intestino, passar no fígado. Quando ela passa no fígado, o fígado, opa, para, faz o João Kleber, e aí ele segura aqui, ó, vem cá, o que é isso aí? É entorpecente? É droga? Não pode não. Vem aqui que eu vou destruir. O fígado vai começar a quebrar aquele álcool. Papo de álcool. Quebra tudo aí, ó. Vai formar aldeídos quando ele quebra esse álcool. E aí ele joga isso para fora dele, subindo para o seu coração, que depois vai para o seu pulmão, depois vai para o seu coração de novo, e aí vai rodar pelo seu corpo. E você não fica bêbado, porque você bebeu um golinho de cerveja. Agora, se você pega uma lata inteira, uma garrafa inteira, 1 litrão, ou então a chopeira e bota para dentro, o seu fígado ele vai tentando quebrar o mais rápido possível, mas ele não vai conseguir. Muito etanol vai acabar passando por ele sem estar quebrado. Só no próximo ciclo é que vai tentar quebrar de novo. Aí vai etanol para o seu coração, que passa no pulmão, que volta para o coração, que... Olha aí, ó. Ê, caraca. Deu aquela onda agora. Começou a ventar, ventou forte, né? Então, é nesse momento que a pessoa fica bêbada. Porque o fígado não deu conta de destruir tudo aquilo. E essa onda, essa coisa da bebida, ela vai diminuir aos poucos, se a pessoa parar de beber naquele momento, porque em algum momento o fígado vai pegar esse etanol e vai quebrar. E assim ela vai conseguir, né, sair daquele estado de entorpecente que ela se encontra. O grande lance é que o fígado, ele é um órgão altamente adaptável. Se você bebe todo dia 2 latinhas de cerveja, o seu fígado acostuma com aquilo. Ele vira um fígado marombado para destruir álcool. E aí ele começa a destruir mais rápido. Então, 2 cervejas daqui a 3 semanas já não são suficientes para passar pelo fígado. O seu fígado vai dar conta da coisa. Então, você não fica bêbado mais, porque o seu fígado deu conta daquilo. Né? O que é bom, fisiologicamente falando para você. Só que a gente bebe para ficar bêbado, a verdade é essa. Você que é viciado em álcool, ou que tem algum problema com álcool, ou que acha que não é, mas que na verdade tem, você bebe para não socializar somente, mas para sentir aquela onda, para ficar bêbado. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Então você acaba ficando embriagado por conta de um excesso de álcool que você bebe, que o seu fígado não consegue degradar. Isso a curto prazo gera esses problemas que eu falei. A longo prazo isso pode ser pior por conta de você fazer com que o seu fígado fique altamente estafado nessa tentativa constante de degradação de álcool. Isso pode gerar uma doença muito grave que pode levar ao óbito, chamada de cirrose.
Mas vamos mais a fundo. Como que uma pessoa fica bêbada? O que o álcool faz para ela ficar bêbada? Assim como qualquer droga psicoativa, maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase, loló, qualquer droga psicoativa, você que bebe álcool também está inserido junto com essa galera no mesmo saco de gatos, ok? Você altera os neurotransmissores do seu encéfalo. Você faz com que os neurotransmissores do seu encéfalo fiquem modificados em algum momento. E isso faz com que você tenha as alucinações ou as alterações de consciência. Não necessariamente alucinações, mas alterações de consciência. No caso do álcool, você estimula a liberação do ácido gama-butírico, que é o GABA. É um neurotransmissor inibidor. É um neurotransmissor que, ao passar pelo seu encéfalo, ele diminui a ação e a manutenção de funcionamento do sistema nervoso central. Então, você acaba ficando mais relaxado, mais tranquilão. Ué, Feitosa, não é assim não. Eu, quando bebo, vou pra balada e aí, meu irmão, caraca, eu fico como? Soltinho, totalmente livre, totalmente solta, se liberar. É uma questão de cultura, não é uma questão de excitação do sistema nervoso central. O que acontece com todo mundo é uma inibição, por causa da liberação de GABA, de ácido gama-butírico. Só que uma das regiões do cérebro que é inibida logo no começo da bebedeira, quando começa a dar onda, quando você fica no brilho, vai. Sabe como é que eu tô falando? Fiquei no brilho. Então, é a região do tálamo, é a região do córtex pré-frontal, que é a região que controla o senso crítico, o senso do certo e errado, do ridículo, do que não é ridículo. É a hora que você tá naquele brilho e aí começa a falar coisas que você normalmente não falaria, se solta um pouco mais. Se a galera em volta estiver animada, você entra na vibe da galera, aí você curte, e aí você acha que o álcool está te dando uma, de fato, sensação de estimulação, que ele é uma droga estimulante. Lê do engano, meu querido, lê do engano. O álcool é uma droga inibitória. Se você continuar bebendo naquele dia, naquele momento, esse brilho, essa excitação, ela vai rapidamente chegar numa situação que você vai estar no canto da parada, da balada, meio bolado com você não sabe o quê, talvez um pouco choroso, lembrando daquele término que você teve, escutando Maiara e Maraíza, e aí você começa lá, ai, caraca, não sei o quê, porque o seu encéfalo está inibido, o seu sistema nervoso central está inibido. Ele é uma droga inibitória. Tão inibitória que ele pode chegar a situações mais extensas em que ele vai inibir a sua musculatura. Uma pessoa altamente embriagada, ela se urina. Uma pessoa altamente embriagada, ela se defeca. Porque o esfíncter que controla a urina, lá perto da uretra, na bexiga, ele se abre e fica mais solto. Então, nessa hora, a pessoa acaba passando por essa vergonha. Beleza? Então, o álcool, ele tem problemas a curto prazo, a longo prazo no fígado, a curto e longo prazo no fígado, e a curto e longo prazo no encéfalo também. A curto é você ficar bêbado, que é um problema, não é uma solução. E a longo prazo, quando você já tem uma inibição constante daquele encéfalo, isso pode gerar algumas doenças crônicas que podem se desenvolver por conta de anos de bebedeira. A verdade é que cada droga, ela possui uma quantidade mínima para que você atinja a overdose. Qualquer droga pode gerar overdose em você, até álcool, tá? Qualquer droga pode gerar overdose. Mas isso vai depender do metabolismo do indivíduo e da potencialidade de alteração de consciência e alteração de processos bioquímicos daquela droga. Tem algumas drogas que, numa quantidade muito pequena, você já atinge o nível de overdose. E aí você pode falecer por conta dela. Overdose é isso. Você passou da dose suportável pelo seu corpo e você acaba falecendo ou tendo algum problema muito grave por conta disso. O álcool, o mínimo para a overdose dele é muito alto. Então, para uma pessoa ter overdose de álcool, ela teria que beber muito, 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 muito. E é por isso que a gente não ouve falar de pessoas que morreram por overdose de álcool, mas a gente ouve de falar de pessoas que morreram de overdose por cocaína. Mas, na real, alcoolista, assim como o indivíduo que é adicto da cocaína, vocês são indivíduos semelhantes e iguais. Aceitemos que dói menos. Volta para o slide. Então, chegamos aqui, olha, na nicotina. O indivíduo que usa nicotina, ele é um indivíduo que normalmente adquire essa nicotina através, tá aqui, ó, do cigarro.
beleza? Cigarro é uma droga, melhor dizendo, é um produto que possui, entre outras substâncias, porque são milhares não, milhares é muita coisa, mas são centenas de substâncias que tem no cigarro, e uma delas é a nicotina, tá? A nicotina, o que ela faz, o que ela tem? Ela é encontrada principalmente aqui, ó, no tabaco, que é uma folha. Olha o cigarro de perto aqui, gente, olha só aqui, ó, na seta. O que tem dentro daquele cigarro? Na real, assim, né? Qual o produto principal que tem ali? Gente, é mato. É mato, tá? Isso aqui é mato. É uma folha do tabaco. Então, ali dentro, além de outras substâncias, principalmente tem o tabaco, que possui nicotina. Ele tem efeitos estimulantes e tranquilizantes ao mesmo tempo. Volta para mim. Por isso que é uma droga bem ambígua. A gente vai falar de outras drogas ambíguas também na aula de hoje. Quando a pessoa fuma, o primeiro cigarro, logo que ela fuma de manhã, é um cigarro que dá um relaxamento nela. Ela chega a ficar tonta. Ainda mais se ela está em jejum. É porque a nicotina ela tem efeito vasodilatador. E esse efeito vasodilatador faz com que a pressão, por exemplo, na cabeça da pessoa diminua. Então, esse é o grande motivo, inclusive, do porquê que as pessoas usam cigarro. Porque quando elas estão estressadas, ao fumar, elas relaxam. Entendeu? A droga, a nicotina faz isso, gera um relaxamento. Como se estivesse você tomando um remédio de dor de cabeça. Então, isso facilita um pouco, né, ao longo do dia, a pessoa ficar mais tranquila. Por isso que sempre que a pessoa está nervosa, você veja aí, quem fuma sabe o que eu estou falando. Quando você está nervoso, é a hora que você sente a vontade de fumar. É por conta desse efeito vasodilatador que essa droga faz. Mas em outras áreas do seu encéfalo, ela pode atuar como estimulante, o que gera uma sensação ambígua e acaba gerando um certo prazer ao fumar. Das drogas viciantes, né, que a gente tem, essa é uma das mais viciantes. O Dr. Drauzio Varella fala muito isso, ele tem todo um trabalho em cima da nicotina, na conscientização sobre a utilização da nicotina, que é bem interessante, vale a pena você acompanhar, sobretudo se você é uma pessoa que pretende ou quer sair da nicotina. Vale acompanhar isso daí. E ele explica bem que é uma droga altamente viciante, e que tem um poder de entrada na sociedade muito grande. E aí, para nossa prova, vale a pena eu trazer uma realidade para você agora, nesse momento. No Brasil não chegou forte ainda, tá? Então eu vou falar baixinho que é para a galera não ouvir. Mas está rolando uma parada de vaporizador lá fora, que já virou praga. Vou explicar o que é. É um aparelhinho, parece até sei lá, um pendrive, um negocinho pequenininho, tem vários formatos. Aí a molecada pega aquilo e traga, como se fosse um cigarro. Fica aí puxando e joga fumaça para fora. E traga e joga. Tem tabaco ali dentro. Na verdade, tem nicotina ali dentro. É um cigarro, tá? É um cigarro, mas só que é um cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico não é novidade, é algo que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas o vaporizador, ele é um pouco mais elaborado do que um cigarro eletrônico. E tem gostinho, tem sabor, o que complica muito, porque atinge uma faixa de mercado que até então estava sendo perdida pelas indústrias do cigarro. Durante muito tempo, o cigarro ele era algo socialmente aceito. Durante muito tempo, as mulheres grávidas fumavam cigarro porque fazia bem para os seus filhos. Era o que era divulgado. E a gente encontrava toda uma propaganda, né, um marketing em prol do cigarro, que fez o cigarro ser o fenômeno de vendas que foi. Durante uma outra época mais recente, as propagandas foram totalmente contrárias, mostrando o que o cigarro de verdade poderia fazer com uma pessoa. E isso fez com que o cigarro perdesse uma grande parcela de mercado. E atualmente os vaporizadores, o que pode aparecer na sua prova, são um contragolpe da indústria do cigarro numa tentativa de adquirir um outro mercado, principalmente o mercado de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Claro que eles não vão falar que é para isso, mas quando você bota gostinho num cigarro, você não quer atingir um paladar adulto, ok? Voltando para o slide. Chegamos na cafeína. Olha aí, você mesmo, você que toma cafezinho, está sendo comparado aqui na aula junto com o cara que cheira cocaína. Sim, senhor, volta para mim. A cafeína tem um efeito estimulante. Gente, biologicamente falando, é droga também. Aceita que dói menos. É droga. É droga.
é uma droga de abuso, é uma droga que altera o estado emocional. Você, quando está sem café, às vezes pode ficar irritado, se você for uma pessoa que é viciada em café, se for adicta de café, beleza? E quando você toma, você se sente estimulado. É a mesma coisa em proporções diferentes do que uma pessoa que usa cocaína. Ele tem efeito estimulante porque essa substância, a cafeína, ela atua direto no encéfalo, fazendo com que haja liberação de alguns neurotransmissores excitatórios, como, por exemplo, a serotonina. E isso faz com que você fique alerta, mais desperto e com uma certa sensação de prazer. Os energéticos, que hoje são muito vendidos, que aí é uma coisa mais moderna, eles têm cafeína na sua composição. Pode pegar aí qualquer um daqueles energéticos que você conhece. O do Touro Vermelho, o da Bomba que Explode, enfim. Todos esses aí, você vai pegar e você vai ler o que tem atrás. Vai estar escrito taurina e vai estar escrito cafeína. Cafeína é essa substância que você está vendo aqui. A taurina é um complexo de aminoácidos que tem a capacidade também de fazer uma estimulação no seu encéfalo. Juntando os dois, você fica ligadão quando você toma um energético daquele. Só que a quantidade que você encontra no energético de cafeína é muito grande. É algo em torno de 8 vezes uma xicarazinha de café, que tem numa latinha de 300 e 290 ml de energético. Então, efeito estimulante. Mas não é só no café que tem cafeína, não. Quer ver? Olha aqui no slide. Você aí que toma Ilex paraguariensis, que é o mate, sabe? Ou tererê. Se você come chocolate, se você toma guaraná, ou refrigerante de cola, você está ingerindo cafeína porque são bebidas que possuem essa substância, beleza? Pode voltar para mim aqui. Então, a gente percebeu até agora que essas drogas mais corriqueiras, que eu acabei de falar, né, foi álcool, nicotina e cafeína, elas são biologicamente consideradas como drogas, devem ser consideradas assim. Se cair alguma questão discursiva para você na sua prova, você, como profissional da área, precisa entender que deve ser considerada assim como droga desse jeito. Tá? Drogas legalizadas por uma questão apenas de sociabilidade. Se daqui a 50 anos, por outras questões de cultura e sociabilidade, as drogas que eu vou falar agora estiverem legalizadas, a gente vai ter a mesma situação que a gente tem agora com essas daí. Vamos lá, então, falar das outras drogas de abuso. Tá aí, ó. Primeira, na sequência, cannabis. Cannabis sativa, mais conhecida no popular como maconha, ok? Essa planta, essa erva, ela pode ser utilizada para várias formas diferentes. Aqui a gente está vendo aqui, olha, o que ela faz. Dificuldades no movimento da pessoa e na fala. A pessoa fica com dificuldade na fala e no movimento. Beleza? Sonolência também, a pessoa fica meio sonolenta. E uma sensação de bem-estar que é dita pelos seus usuários. Volta para mim. Você deve ter visto ali em cima que está escrito THC. THC é uma abreviação de uma substância que tem na maconha chamada de tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol. Essa substância, ela é uma substância psicoativa. Quando a pessoa fuma maconha ou quando a pessoa come alguma comida com maconha, ela vai estar ingerindo ou inalando, no caso de fumar, esse tal de THC. Essa substância é altamente psicotrópica, ela vai direto lá para o encéfalo, mas ela também tem ligações em outras partes do corpo. Vamos deixar claro isso aqui, que existem ligantes em outras partes do corpo. Mas no encéfalo, ela vai gerar essa situação de alteração da realidade. A pessoa vai entrar naquela onda chamada, né, como a gente falou no álcool, vai ficar no brilho, que é a mesma coisa, vamos combinar? Com proporções diferentes, e aí ela vai ficar, né, com essas alterações de consciência. Só que na maconha, na droga maconha, existem outras substâncias ativas, como, por exemplo, o CBD, que é o canabidinol. O canabidinol é uma substância que a gente encontra na maconha e ele não é psicoativo, ele não gera barato, ele não dá onda no cara, não gera essa sensação de bem-estar que a gente comentou aqui olhando para o slide. Mas essa outra substância é capaz de ajudar o indivíduo com algumas outras funcionalidades do corpo. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que seja utilizado
óleos essenciais da maconha com alta quantidade de CBD ou canabidinol, para que sejam tratadas algumas doenças como Parkinson, esclerose múltipla, doença de Crohn, que é uma doença intestinal, entre outras, que eu até deixei anotado aqui, mas não vale a pena ficar citando todas elas, mas várias doenças que podem ser controladas com a utilização do CBD. Então, para que seja possível a gente acessar essa substância, o canabidinol, e utilizar ela para salvar a vida de pessoas, é necessário que a primeira coisa seja quebrada, que é o preconceito que nós temos. É uma planta, assim como o tabaco é também. Se você pega essa planta, se você pega lá a flor dessa planta, amassa, faz um cigarro e fuma, você vai ficar doidão. Óbvio, porque vai ter THC. Agora, se você pega essa planta, se você pega a flor dessa planta, você leva para um laboratório, você separa as substâncias, aqui deixa doidão, aqui salva vidas. E você faz um remédio com essa substância, e você bota para vender na farmácia esse remédio, você salva vidas. E aí você vai conversar com essa pessoa, mas você estava mal pra caramba naquele dia, você está usando o quê? Estou usando maconha. Eita caraca, maconheiro? Que isso? Segura a onda. É uma pessoa que está usando uma substância ativa e que funciona para a doença dela. Mas a primeira coisa que a gente precisa quebrar é esse preconceito, ok? Agora, se a gente depois, não agora nessa aula, for entrar numa discussão, na nossa aula com os nossos alunos, sobre legalização, descriminalização, liberação, whatever, seja o que for, para o uso recreativo, aí a gente também precisa fazer aquela comparação que eu fiz com as outras drogas de abuso que já são liberadas. Fatalmente a gente vai cair nessa situação. Tudo bem? Muito bom, então fizemos aqui a diferença entre THC e CBD, que vale a pena, que é um assunto super novo, super moderno. Você aqui que está estudando com a gente no Estratégia vai estar sabendo. Caso caia na sua prova, você já vai tirar de letra. Volta para o slide. Cocaína. Cocaína é uma droga também psicoativa, ok? Que é retirada das folhas de coca. Retirada das folhas de coca. Ela causa euforia, ausência de medo, por conta da inibição do sistema que controla isso, excitação física e mental, além de delírios, além de alterações da realidade. É uma doença que se apresenta na forma de pós, que são inalados, volta para mim, e que tem um alto poder destrutivo. Então, por isso eu até comentei com vocês ainda agora, né, a quantidade mínima para que se chegue na overdose de cocaína é algo muito pequeno em relação a outras demais drogas que a gente estava falando aqui. Então, para você chegar na overdose de maconha, tem que fumar infinito. Para chegar na overdose de álcool, tem que beber infinito, pra caramba. Né? Cocaína nem tanto. Cocaína você alcança a overdose rapidamente. Justamente por conta da euforia e da excitação que ela causa, gerando a aceleração do coração, que é um órgão que tem uma certa norma de reação máximo que ele pode atingir. Então, isso tem que ser levado em consideração. Tudo bem? Qual é o poder destrutivo da cocaína? Ela, primeiro, é altamente viciante. Segundo, ela pode corroer as mucosas do nariz de tanto aquela substância passar por aquela região das coanas. Terceiro, a overdose, que pode chegar muito rapidamente, muito precocemente, beleza? E quarto, a problemática social que ela gera no indivíduo que a utiliza, por conta de várias, digamos assim, vários danos ao seu patrimônio social que essa droga pode gerar. Né? A pessoa larga emprego, a pessoa, enfim, para de trabalhar, etc. Ou não consegue mais lidar com familiares e por aí vai. Assim como a próxima que a gente vai ver aqui, olha só, o crack, que é um derivado também da cocaína, beleza? Então, o crack, ele também é uma altamente destrutiva droga que atualmente é um problema grave de saúde pública no Brasil, beleza? Lembrando que todos esses problemas aqui, volta para mim, são muito mais problemas, essas drogas, desculpa, são muito mais problemas de saúde pública do que de segurança pública, beleza? Fica a dica, volta para cá. A gente então tem as overdoses acontecendo pela utilização dessas doenças, dessas drogas, beleza? Bom, volta para mim. Só para finalizar isso daqui, vale a pena vocês saberem o seguinte, a adicção, ela é uma doença que independe da utilização de droga. Uma pessoa que é adicta é uma pessoa que ela tem facilidade
para vícios. E essa adicção dela, ela pode ser expressada com qualquer coisa, até com vício de jogos. Quando uma pessoa é viciada numa droga, antes de ser viciada naquela droga, ela é uma pessoa adicta, que tem essa doença, que tem essa problemática neurológica, propriamente dita. Então, ela precisa ser tratada como uma pessoa que tem um problema psicossomático, um problema neurológico, essa tal de adicção dela. E a drogadição dela, ou seja, estar em drogadição, estar em utilização da droga, precisa ser tratado também com problema de saúde pública, com remédios, internações e tratamentos e psicólogos e terapeutas, e dessa forma é que uma pessoa consegue se livrar das drogas ou da droga que ela utiliza propriamente dita. Beleza? Então, a gente falou aí de bastante delas, né? Falamos de cocaína e maconha, as principais, né? Cafeína, nicotina e álcool, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem uma que eu gostaria de falar aqui, que é o MDMA, que é o êxtase, né? Mais conhecido como bala, pela comunidade que utiliza ela. A bala, ou êxtase, é uma droga excitatória, que ela estimula a liberação de neurotransmissores que trazem uma sensação de felicidade, de bem-estar para o indivíduo. Quando você, numa festa ou em algum lugar, toma uma bala dessa, você libera uma grande quantidade dos neurotransmissores que fazem a estimulação cerebral. Você fica altamente eufórico, feliz e sente uma sensação que você nunca havia sentido antes, o que parece ótimo, né? O grande problema é o day after. É o seguinte, porque depois você vai estar com uma expressão de receptores muito exacerbada para esse neurotransmissor, e aí coisas simples e muito importantes da sua vida não te deixarão felizes como vocês ficavam antes. Por exemplo, você vai, caraca, passei no concurso que eu queria. Legal. Você até quer ficar feliz, mas você não consegue, porque você não consegue liberar a mesma quantidade de neurotransmissores que você liberava ou liberou quando usou aquela droga anteriormente. E agora o seu encéfalo ele está esperando, no mínimo, aquela quantidade de neurotransmissores que você liberou antes. Se você não libera, legal. E aí o indivíduo começa a ter problemas como depressão, problemas de ansiedade, por aí vai, causado pela alta expressão desses receptores, causado pelo MDMA, que é a substância psicoativa do êxtase. Tudo bem? Gente, tem uma infinidade de drogas, o ácido lisérgico, que é o LSD, que causa, né, alterações da consciência, anfetamina, loló, que na verdade é clorofórmio, que é inalado, enfim, tem várias e várias e várias drogas, mas essas que a gente falou aqui são as principais, as que trazem problemas para a sociedade brasileira em grande quantidade, e era isso que eu precisava que você soubesse. Tudo bem? Então, terminamos aqui o nosso bloco de programas de saúde. Acompanhe a gente nas nossas próximas aulas. Teremos aulas de exercício, então fique sempre ligado e vai acompanhando aqui na sequência. Tira dúvida no fórum com a gente e também no nosso Instagram. O meu é @dcfeitosa e o do professor Daniel Reis é @o Reis da Biologia. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.